Houve uma situação de confronto entre as forças dos Estados Unidos, na Coreia, e a China no Mar Ocidental. De forma incomum, os Estados Unidos realizaram uma demonstração de força contra a China nesse mar. Hoje, vamos dar uma olhada adequada nos bonecos. Vamos conferir agora. Se quiser informações militares rápidas e confiáveis, inscreva-se no Sensor Studio. Muitos só assistem aos vídeos. Em 18 de fevereiro, cerca de 10 caças F-16 dos Estados Unidos na Coreia saíram da base de Osan e patrulharam até o ponto intermediário entre as zonas de defesa aérea da Coreia e da China, chegando próximos da zona chinesa, mas sem entrar nela. A Força Aérea Chinesa também enviou caças, e as forças dos dois lados ficaram frente a frente por um tempo, mas nenhum entrou na zona de identificação de defesa aérea do outro. Felizmente, não houve confronto entre eles e tudo ficou apenas na observação das atividades mútuas. As Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia explicaram que isso foi apenas um exercício e, antes desse exercício, eles informaram as Forças Armadas sul-coreanas sobre a realização do treinamento, mas não explicaram detalhes como o objetivo específico do voo. Pelo que eu pesquisei, foi isso que aconteceu. Em exercício só das Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia, sem a Força Aérea Sul-Coreana, geralmente não compartilham plano ou objetivo do treino. O incomum é fazer um exercício independente com cerca de 10 F-16 perto da zona de defesa aérea da China. Já treinaram no Mar Amarelo antes, mas isso é raro. A chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea é uma linha estabelecida arbitrariamente para identificar ameaças aéreas antecipadamente. Embora não tenha o mesmo status que o espaço aéreo sob o direito internacional, é uma prática internacional que aeronaves militares notifiquem previamente seus planos de voo ao se aproximarem da Zona de Identificação de Defesa Aérea de outro país. No entanto, parece que desta vez isso não aconteceu. Muitos especialistas avaliam que essa ação dos Estados Unidos está sendo interpretada como uma demonstração de força militar contra a China. Chegou-se até a um ponto de confronto entre os Estados Unidos e a China. A Coreia do Sul pediu que as tropas americanas suspendessem os treinamentos. E a China, provavelmente, desaprova as recentes ações dos Estados Unidos. Não houve declaração oficial. Desde 2013, ao criar sua própria zona de identificação de defesa aérea no Mar da China Oriental, a China passou a tratá-la como zona tampão de segurança social, atribuindo-lhe significados militares e políticos. Desde então, sempre que aviões militares dos Estados Unidos, Japão e outros se aproximam, a China envia caças para mostrar presença. Em especial, quando aviões de reconhecimento ou aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos se aproximam, a mídia estatal chinesa utiliza expressões como defesa da soberania e transmite mensagens firmes. Isso mantém a imagem da liderança internamente e pressiona outros países a reconhecerem a ordem chinesa externamente. Nesse contexto, é bem provável que a situação recente nas proximidades do Mar Amarelo também não tenha sido algo que a China pudesse ignorar facilmente. A aproximação de um esquadrão de F-16 dos Estados Unidos à linha de demarcação da Zona de Identificação de Defesa Aérea da China pode ter sido vista por Pequim como desafio ao seu controle. A ausência de resposta poderia indicar fraqueza perante vizinhos e Estados Unidos. Por isso, o fato de a Força Aérea Chinesa ter enviado imediatamente caças ao ar foi tanto uma resposta militar quanto uma mensagem política. A China intensificou suas atividades aéreas e marítimas no Mar Amarelo e no Mar da China Oriental nos últimos anos. Se olharmos para os exercícios do grupo de porta-aviões ou para as instalações construídas unilateralmente no Mar Amarelo, fica claro que a China tem a intenção de internalizar o Mar Amarelo. Ela está tentando estabelecer uma presença militar constante na região. O avanço de caças americanos até a linha de Gyeong pode ser visto como ruptura do espaço operacional definido pela China. A resposta da China não é emocional, mas sim uma ação calculada para proteger sua estratégia. Apesar de ser absurdo afirmar que o Mar Amarelo é deles, é dessa forma que agem. Precisamos analisar as preocupações do governo sul-coreano. O fato de a Coreia do Sul ter solicitado aos militares dos Estados Unidos que suspendessem os treinamentos é altamente simbólico, pois, ao considerar a aliança entre Coreia do Sul e Estados Unidos como o pilar da sua segurança, enviar uma mensagem que parece restringir as atividades militares dos Estados Unidos é algo significativo. Isso mostra o quanto o governo está levando a sério o impacto que o confronto entre Estados Unidos e China no Mar Amarelo pode causar. O Mar Amarelo é uma área sensível tanto geográfica quanto militarmente. A linha de limite norte está ali,
a artilharia costeira e forças de mísseis da Coreia do Norte posicionadas, e fica próximo à península de Shandong, na China. Se as forças aéreas dos Estados Unidos na Coreia do Sul também atuarem ali, 4 interesses se sobrepõem na região. Um pequeno erro pode transformar o problema diplomático em tensão militar. A Coreia do Sul é aliada dos Estados Unidos, mas mantém uma relação econômica muito ativa com a China. Em termos de segurança, depende fortemente dos Estados Unidos, mas sua economia está profundamente ligada à China. Nessa situação, ver as forças dos Estados Unidos realizando manobras no Mar Amarelo, como se estivessem mirando na China, e a China respondendo imediatamente com decolagens de emergência, é um cenário extremamente desconfortável para a Coreia do Sul. Para os Estados Unidos, isso pode ser uma mensagem estratégica, mas a China pode interpretar como uma pressão exercida a partir do território sul-coreano. Se isso acontecer, não se pode descartar a possibilidade de protestos diplomáticos ou até mesmo pressão econômica por parte da China. Provavelmente, o governo pediu a interrupção do treinamento para evitar esse efeito em cadeia. A Coreia do Sul busca manter autonomia estratégica sem comprometer a confiança na aliança. Se as tensões militares entre Estados Unidos e China se repetirem no Mar Amarelo, a Coreia do Sul pode ter que escolher com mais frequência. À medida que o alcance operacional da aliança entre Coreia do Sul e Estados Unidos se amplia, a China observará atentamente o papel da Coreia do Sul, e o país inevitavelmente ficará mais sensível quanto ao grau em que seu território e bases poderão ser utilizados. O Mar Amarelo ainda é uma área onde existe a possibilidade de provocações por parte da Coreia do Norte, e se as tensões entre Estados Unidos e China se sobrepuserem nessa região, os cálculos de segurança se tornam muito mais complexos. Assim, essa questão não é só um incidente diplomático, mas exemplifica a posição estratégica da Coreia do Sul. O caso merece atenção por envolver a mudança do papel das Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia do Sul. As Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia do Sul priorizavam conter ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, focando em defesa e resposta a emergências na Península Coreana. No entanto, recentemente, as Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia do Sul têm enfatizado publicamente a chamada flexibilidade estratégica. Eles dizem que as ameaças são conectadas no Indo-Pacífico, e é difícil responder só com forças fixas em uma área. As Forças Armadas dos Estados Unidos na Coreia do Sul transmitiram várias vezes, por meio de briefings oficiais e declarações, a mensagem de que o escopo operacional de sua presença na Península Coreana pode ser expandido além disso. Em especial, foram feitas menções no sentido de que, em caso de crise no Estreito de Taiwan, não se descarta a possibilidade de utilizar as forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Isso reflete uma ideia que visa uma estrutura capaz de ser mobilizada de forma ágil para conflitos regionais, indo além da defesa da Península Coreana. Recentemente, após a reunião do Conselho de Segurança entre Coreia do Sul e Estados Unidos, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, também afirmou que não há dúvidas sobre a flexibilidade regional das forças americanas na Coreia do Sul, o que está na mesma linha. O que mais chamou a atenção foi o fato de que, na declaração conjunta, a frase sobre a manutenção do atual número de tropas americanas na Coreia do Sul, que era repetida todos os anos, foi omitida. Dentro e fora das Forças Armadas, este fato está sendo visto como um sinal de que pode haver mudanças na composição das tropas ou nas forças militares. Antes, o exército liderava a defesa da Península Coreana, mas agora especula-se que isso pode mudar para uma estrutura em camadas com marinha, força aérea e forças espaciais. Dentro dos Estados Unidos, está sendo discutido um plano para construir uma rede de dissuasão em cadeia, envolvendo Coreia do Sul, Japão e Filipinas, com o objetivo de conter não apenas a Coreia do Norte, mas também a China e a Rússia ao mesmo tempo. É um cenário em que a Península Coreana serve como uma base avançada, expandindo o raio de operações para o Mar do Leste, o Mar do Oeste e até as águas ao redor de Taiwan. Nesse cenário, forças navais ganham destaque pela mobilidade e projeção superiores às tropas terrestres. Em um conflito em Taiwan, é mais rápido enviar aeronaves e navios do que tropas terrestres. Por isso, está sendo discutida a possibilidade de reduzir parte das forças terrestres dos Estados Unidos na Coreia e fortalecer as forças de missão regional ou as capacidades de ataque de precisão de longo alcance. Isso pode ser visto como uma tendência de reorganizar as forças, deixando de ser uma tropa de defesa fixa na Península Coreana para se tornar uma força móvel capaz de operar de forma eficaz em toda a região do leste asiático. Essas mudanças, inevitavelmente, terão um impacto direto na capacidade de segurança da Coreia do Sul. E espera-se que os debates sobre o propósito e o papel das forças dos Estados Unidos na Coreia se tornem ainda mais intensos no futuro. No Stimson Center, think tank americano, avaliou-se que o governo Trump poderia ajustar as forças dos Estados Unidos na Coreia, priorizando unidades armadas do exército.
Kelly Grico, pesquisador do centro, afirmou que haverá tentativas de reduzir o efetivo ou a presença militar dos Estados Unidos na Península Coreana. Houve sinais e previsões de que as unidades armadas e do exército seriam os primeiros alvos dessas mudanças, indicando redução do exército e aumento das forças navais e aéreas. Além disso, parece importante observar atentamente a estratégia de defesa nacional do governo Trump. Nessa estratégia, há menção à Coreia, afirmando que, embora a Coreia seja importante, ela receberá um apoio mais limitado das forças americanas e tem capacidade para assumir maior responsabilidade na dissuasão contra o norte. Ele disse que o ajuste de equilíbrio está alinhado aos interesses dos Estados Unidos ao atualizar a postura das forças na Península Coreana. Isso pode ser interpretado como os Estados Unidos fornecendo dissuasão nuclear contra ameaças nucleares da Coreia do Norte, mas esperando que a Coreia do Sul assuma um papel de liderança na construção da dissuasão e defesa contra ataques convencionais norte-coreanos. Ou seja, atualmente, os Estados Unidos estão direcionando para que as forças armadas sul-coreanas liderem a dissuasão contra a Coreia do Norte, com as forças americanas oferecendo apoio, e parece que o foco das tropas americanas na Coreia do Sul será voltado para conter a China. Analisando essa tendência, este exercício naval no Mar Ocidental parece ser um treinamento excepcional, mas também pode ser visto como um prenúncio de uma mudança de direção futura. Se as forças americanas na Coreia do Sul deixarem de focar só na defesa da Península Coreana e buscarem mobilidade em todo o leste asiático, o significado estratégico dos mares ocidental e oriental mudará. O ponto crucial é a velocidade e o alcance dessa mudança. Se o papel aumentar sem debate suficiente na sociedade coreana, arcaremos com todos os custos diplomáticos e de segurança. Isso pode se repetir no espaço aéreo do Mar Ocidental. Então, não deveríamos refletir sobre como equilibrar bem essas questões?